Boa noite, pessoal. Esse é o início de alguns vídeos, na verdade um vídeo inteiro que eu vou fracionar em alguns, porque me parece que dá um total de 40 minutos, em que eu comento e que eu mostro as imagens de uma viagem recente que eu fiz, acho que tem cerca de 4 semanas, 3 ou 4 semanas, para São Paulo. Então eu saí de Fortaleza pela BR-116, fui para São Paulo, capital. Chegando em São Paulo, eu passei alguns dias lá e depois fui em direção ao interior noroeste de São Paulo, mais precisamente para a cidade de Populina, pequena cidade de Populina. Lá eu rodei um pouco, não computei essa quantidade de rodagem, mas eu computei só o deslocamento dos pontos principais. Então, Fortaleza, São Paulo, São Paulo, Populina, Populina, Brasília. Como eu estava mais próximo de Brasília, porque estava no noroeste de São Paulo e não tão próximo de Belo Horizonte, eu decidi voltar por Brasília, né, por Goiás, depois cortando todo o estado do Piauí e finalmente no Ceará. Infelizmente eu não consegui concluir a viagem, o que é algo que assim para mim é péssimo, né? Se tem uma coisa que eu não suporto é começar algo e não conseguir terminar. Mas eu, para retornar, eu tinha um prazo e não tinha um trabalho para ser feito que talvez não tivesse, enfim. Só que como estava assim na dúvida, eu precisava chegar em um dia específico e daria tempo. O problema é que lá em Goiás eu comi alguma coisa no café da manhã que não me caiu bem. E eu tenho um problema que quando eu como alguma coisa que me faz mal, ao invés da diarreia, me dá náusea. Começo a vomitar, eu coloco tudo para fora. E quando me dá náusea, por consequência, me dá crise de enxaqueca. Eu tenho daquelas enxaquecas assim que eu preciso parar, ficar dentro do quarto com a luz apagada, dormindo. E até passar, geralmente, só um remédio não resolve. Né? Então vocês imaginam, pessoal vomitando, com enxaqueca, sozinho. Tava chovendo demais, na volta eu peguei muita chuva lá no estado de Goiás, em Brasília, até o dia de eu ir embora estava chovendo, depois eu descobri que todo o Nordeste estava chovendo muito, e então estava chovendo muito, o sol não aparecia, eu estava sozinho, a viagem eu fiz sozinho, tinha que parar o tempo todo para vomitar, e remédio para dor de cabeça não fazia efeito, enfim, e eu teria que parar então em um hotel, como está descrito no vídeo, vocês vão ver, para descansar, passar aí mais ou menos um dia parado, descansando, me recuperar, e eu não tinha esse tempo. Então, infelizmente, eu tive que parar em Brasília. Em Brasília, eu despachei minha moto por transportadora, caminhão cegonha, e de lá eu peguei um avião direto para Fortaleza. Mas essa viagem, então, para mim, ainda não está concluída, está pendente a finalização. Então, se Deus me permitir, vou fazê-la novamente e finalizar, se deu com a bênção de Deus, como eu gostaria de ter finalizado. Mas foi um total aí de 4.000 quilômetros, pouco mais de 4.000 quilômetros de deslocamento, isso sem contar os deslocamentos dentro de São Paulo e no interior de São Paulo. Bom, eu vou falar tudo agora, porque eu sei que a maioria de vocês não vai ter paciência de assistir todos os vídeos dessa viagem que eu vou fracionar, vou tentar fracionar em várias partes. Então, como eu sei que a maioria não tem paciência de assistir tudo, eu vou falar logo tudo que eu tenho para comentar, de dicas, de conselhos para uma viagem longa. Foi uma viagem planejada para 3 a 4 dias, eu fiz em 3 dias e meio, porque chegando em Belo Horizonte estava chovendo muito, a minha intenção era seguir direto, só que eu tive que parar um pouco depois de Belo Horizonte, se eu não me engano na cidade de Pouso Alegre, Minas, que eu estava cansado e chovendo demais, e no quarto dia eu utilizei só algumas horinhas pela manhã para concluir a viagem, eu acho que é cerca de 200 e poucos quilômetros. Então foi uma viagem de 3 dias e meio, mais ou menos, de ida. Se for computar a volta, seria um dia de volta, porque eu parei em Brasília. Então considero uma viagem longa, e por conta disso vou fazer algumas observações agora. Tem outras observações que eu faço no meio do vídeo, quando eu chego mais ou menos em Euclides da Cunha, no norte da Bahia, que é dentro do quarto do hotel, que eu mostro algumas coisas que eu levei e faço alguns outros comentários. Mas as observações principais eu vou fazer nesse primeiro vídeo, para quem não tem paciência de assistir todos. Bom,
Vitor, qual foi o maior erro que você cometeu nessa viagem? O maior erro que eu cometi foi comprar um capacete novo. O meu capacete antigo, acho que vocês já conhecem, já viram em alguns vídeos, eu pintei. É um capacete que eu gosto muito, é um capacete bem confortável, desde sempre achei ele muito confortável, é um modelo LS2 que parece que não é mais fabricado. E como eu pintei esse capacete, porque ele já estava arranhado, eu arranquei o adesivo do Inmetro, que já estava muito apagado também, e como coloquei lá uns adesivos que eu mesmo fiz, eu acabei não colocando os adesivos refletivos, porque ia estragar a estética e tal. Bom, então eu estava com um capacete mais antigo, sem selo do Inmetro e sem adesivos refletivos. Não dava para viajar com esse capacete. Eu teria que colocar adesivo refletivo pelo menos, e achei melhor que seria comprar um capacete novo. E comprei um LS2, não era o mesmo modelo, só que achei que ele iria lacear rápido que nem esse primeiro que eu tive. Foi a maior borrada que eu fiz. Vocês não vão perceber agora porque já cicatrizou quase tudo, mas aqui na minha testa eu fiquei com uma ferida quase carne viva por conta do capacete, né? Foi assim uma tortura. A viagem foi excelente, não tive problema nenhum problema mecânico, nem um pneu furado. Graças a Deus foi muito boa. Mas essa parte do capacete foi um incômodo grande demais. De maneira que, se vocês forem fazer uma viagem média a longa, o que eu aconselho? Vá com o teu capacete mais velho, se ele estiver em condições de uso. Se não estiver em condições de uso, compre o capacete novo com pelo menos 1 mês de antecedência. E use bastante, que é para dar tempo dele lacear. Eu tentei fazer várias coisas durante a viagem. Eu tirava o capacete, tirava o forro interno, aí ficava muito solto, aí eu deixava só os forros laterais, tirava o forro de cima, aí ficava machucando porque era direto na estrutura do capacete. Aí eu tinha algumas flanelas limpas que eu levei para lavar a moto em São Paulo, colocava essas flanelas. No começo dava certo, depois a flanela começava, não sei explicar isso, mas a flanela, a textura começava a machucar a cabeça, a irritar a pele, não sei o que é. Enfim, tinha hora, sem brincadeira, tinha hora que dava vontade de tirar o capacete, jogar no meio do mato e seguir a viagem sem capacete e comprar no primeiro canto que dava. Solução. Mandei um WhatsApp para minha esposa e falei, pega meu capacete, porque minha esposa foi de avião, ela me encontrou em São Paulo de avião. Então mandei um WhatsApp para minha esposa falando, leva o meu capacete mais antigo, porque eu não vou aguentar concluir a viagem com esse capacete mais velho. Então o capacete foi assim, uma tortura, mas tirando o capacete novo, o resto da viagem foi muito bom. Já ouviram, né, aquela expressão, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê, gente? Porque eu ensinei vocês a sempre que forem viajar, parar às 6 da tarde, no máximo, 5 da tarde, 6 da tarde. Qual foi o meu erro? Eu queria chegar em Teófilo Otoni, só que quando eu estava em Euclides da Cunha, o entardecer às 6 horas da tarde estava muito claro, muito mais claro do que aqui no Nordeste. Quem é aqui do Nordeste sabe que das 5:30 da tarde já começa a escurecer, 6 horas da tarde já está quase que tudo escuro. E aí quando apesar de eu ser de São Paulo, a gente desacostuma. Então, como eu estava lá no norte de Minas, que eu vi aquele entardecer claro, eu pensei assim, putz, eu vou aproveitar, eu acho que eu vou dar uma esticada, eu já teria que parar, só que eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria de chegar, que é Teófilo Otoni, então eu vou dar uma esticada maior para chegar em Teófilo Otoni e aproveitar que a tarde está clara. Qual que foi o problema, gente? Quando deu 6:30, estava lá numa boa, aquela tarde, sabe, aquela tarde muito clara, não estava escuro, era tarde clara, não sei explicar, acho que vocês me entendem. Em questão de 5 minutos, o tempo fechou. E as estradas do norte de Minas, para mim pelo menos, elas são um pesadelo. Por quê? Porque é cheio de curva, a pista é muito mal sinalizada, porque naquela região entre o sul da Bahia e o norte de Minas, parece que aquela pintura da pista já é muito velha. Então ela é muito fraca, muito apagada. De maneira que quando você anda por aquelas estradas durante a noite, você não vê a faixa. Então você não sabe o que é faixa da direita, o que é contramão. Você não sabe se você está perto do meio, você não sabe se está perto do acostamento, você não sabe se acabou o acostamento, e o que é pior, você não sabe se tem curva. Uma vez eu fiz essa viagem para São Paulo de carro com a minha esposa e sem brincadeira nenhuma, a gente entrou durante a noite, estava de carro, a gente confiou um pouco mais,
Teve uma hora que eu não via nada. Eu jogava o farol alto do carro e eu não enxergava 5 metros na minha frente. Minha esposa tinha aqui com o GPS, dizendo curva direita, curva esquerda de novo, curva direita, porque eu simplesmente não via nada. E então eu estava naquela tarde clara, fazendo errado, porque como eu ensinei a vocês, deu 6 horas, independentemente se estava claro ou não, eu tinha que parar. Ainda que eu não tivesse chegado no meu alvo, e eu tinha um segundo plano para Euclides da Cunha, que era mais ou menos onde eu estava. Euclides da Cunha não, gente, desculpa, eu tô falando besteira. Euclides da Cunha na Bahia. Eu tava em... eu não me lembro, eu vou colocar no vídeo. Eu tava depois de Feira de Santana... Feira de Santana não, Vitória da Conquista, já tinha passado a Bahia. Tava no norte de Minas, desculpa, tô falando Euclides da Cunha, não tem nada a ver. Mas enfim, eu queria chegar em Teófilo Otoni, isso 6h30. E de repente o tempo fecha. No que o tempo fecha, começa uma chuva muito forte e, obviamente, com chuva, nuvem, fica escuro. Então aquela tarde clara, bonita, agradável, ela desapareceu assim em questão de 5 minutos. E aí eu entrei em pânico, porque eu não tenho farol de milha na moto. E meu farol, eu tacava farol alto, colocava farol normal, eu não enxergava a distância de um quarto desse. Eu não enxergava, eu acho que a minha visibilidade era de 5 metros. E aí eu entrei em pânico, porque eu pensava assim, que merda que eu fiz. Se vier um caminhão atrás de mim, não vai me ver. Provavelmente não vai me ver. Se tiver curva, eu não sei se tem curva. Eu não sei nem se eu estou na contramão, porque eu perdi todo o referencial. E no meio daquelas estradonas não tem poste de iluminação. Eu perdi todo o referencial. E aí naquele momento o que me restou? Reduzir para 60 por hora, comecei a orar a Deus e clamar a Deus tivesse misericórdia da minha vida, porque eu tinha cometido um erro, não podia ter passado as 6 horas, passei, assumi o risco e o pior aconteceu. O tempo fechou, eu não enxergava absolutamente nada. Nessa hora eu estava sem o GPS no guidão, não estava vendo nada, não sabia se tinha curva, não sabia para onde ir. E aí eu pensei, se eu parar no acostamento, não sei nem aonde é acostamento, se vier um caminhão me pega, porque talvez o caminhão também esteja sem referencial nenhum. E ali eu orando muito a Deus, eu confesso a vocês, gente, eu comecei a ter calafrio. Não era, acho que não era de medo, porque eu estava tenso, não estava com medo, mas estava preocupado. Mas a impressão que eu tinha é que eu senti o bafo da morte na minha nuca, sem exagero nenhum. Ali eu pensei, talvez eu não saia vivo daqui por um erro bobo que eu cometi, de algo que eu sempre ensino a não ser feito. Mas aquilo lá, eu orando a Deus e reduzindo a velocidade, pedindo a Deus que me ajudasse, um caminhão baú me viu, por incrível que pareça. Eu dei seta para ele me ultrapassar, ele me ultrapassou, e aí eu colei na traseira desse caminhão baú até chegar em algum local. E aí cheguei em um posto, graças a Deus era um posto que tinha um hotel ruim, infelizmente, mas hotel de beira de estrada. Se eu não me engano, o hotel do posto Fazão. Mas de graças a Deus, podia ser o pior hotel do mundo, mas era um hotel onde eu poderia parar e dormir, encerrar a viagem ali. Então eu encerrei a viagem ali, choveu a madrugada inteira, mas graças a Deus eu consegui chegar bem. Bom, vocês vão perceber que eu mostro algumas coisas sobre ultrapassagem nesses vídeos. Obviamente não tinha como colocar muita coisa de vídeo, porque senão são mais de 4 dias de viagem. Perceba que nas ultrapassagens de moto eu considero muito mais fácil, porque carro você tem que de certa forma puxar um pouco o carro para acostamento para conseguir visualizar. Se tiver alguém na tua frente, você vai ultrapassar, você tem que puxar um pouco para contramão para visualizar se é possível fazer ultrapassagem ou não. De moto algumas pessoas fazem, eu não faço. Como que eu gosto de fazer? Eu fico próximo da linha divisória e deito a cabeça para olhar se vem ou não vem. Dessa maneira eu não preciso expor o meu corpo inteiro com a moto na contramão. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, vocês vão ver na prática daqui a pouco com os vídeos. O que mais? Algo que eu aprendi na minha moto é que o meu medidor de combustível não é confiável. Eu achava que quando ele chegava na reserva é porque de fato estava acabando a gasolina. Eu aprendi na prática porque no interior do Ceará, com Pernambuco, próximo ao norte da Bahia, por incrível que pareça, a gente tem regiões aí de cerca de 300 quilômetros sem posto nenhum. Tem posto, mas tem posto desativado. Então eu cheguei a um momento que eu fiquei preocupado porque o meu ponteiro da gasolina zerou. E eu pensei que fosse acabar a gasolina. E de repente eu percebi que quando ele zera, eu ainda rodo aí mais de 150 quilômetros com ele zerado. Porque ele não é confiável.
né, esse sensor de combustível. Então foi uma das coisas que eu aprendi. Se você tiver Harley Davidson, fique esperto com isso, porque provavelmente o teu sensor também não é confiável. Outra coisa, gente, almoço. Eu sempre ensinei que em viagens não se deve parar para almoçar, porque vai te dar sono. Algo que eu revisei agora com essa viagem, né, que foi a mais longa que eu já fiz. Se a partir de 3 dias tem que almoçar. Se for uma viagem de um dia inteiro, 2 dias, faça só tomando os lanches, como eu já ensinei você. Se for uma viagem de mais de 2 dias seguidos, você entra o terceiro dia seguido na estrada, a partir do segundo ou do terceiro dia, pare para almoçar. Não tem jeito, gente. Você vai perder tempo, vai. Você vai ter que almoçar, vai ter que dar um tempinho, fazer a digestão lá, uns 40 minutos, 1 hora. Sei que não se faz digestão nesse tempo, mas pelo menos para passar o sono, toma um café forte e segue. Por quê? Mais de 3 dias sem almoço, o corpo não aguenta, gente. Só no lanche, pelo menos para mim, não deu certo. Então eu estou revisando essa dica que eu dou para vocês. Só lanche, no máximo 2 dias seguidos. Se for mais de 2 dias seguidos de viagem, almoce, porque o teu corpo vai sentir falta e isso vai gerar um pouquinho de fraqueza em você, ok? Sim, velocidade média. Qual que é a minha velocidade média na estrada? Eu não corro muito. Né? Claro que em alguns momentos eu coloquei 140, 160 km por hora, mas é excepcional. Não é. Para moto custom não é o ideal. Ainda que tua moto tenha um motor grande. Até porque você provavelmente vai utilizar um para-brisa e uma viagem desse tamanho tem que levar um para-brisa, tem que colocar uma bolha, porque o vento no capacete ele incomoda depois de muito tempo. Então a partir de 120 por hora, tua moto vai acabar ficando boba, porque você tem um para-brisa grande, isso gera um atrito muito grande com o ar, a tua frente vai ficar mais solta, enfim. Então a minha velocidade média na estrada é de 100, 110, 120. Né? Então sempre variando, 100, 110, 120, com chuva ou com baixa visibilidade, baixa para 80, baixa para 60. Então vocês vão perceber no vídeo, dá para ver o contagiros da minha moto. Mesmo quando eu vou ultrapassar, vocês vão perceber que eu puxo 110, né? E uma observação interessante é porque no interior de São Paulo eu viajei acompanhando um carro da família, lá no interior, e tinha hora que eu colocava 110 e o carro não me acompanhava, porque o limite era 120. Aí depois eu parei e perguntei para minha irmã que estava dirigindo, por que você não... o limite 120, eu a 110, você não me acompanhava? Ela, não. No meu carro estava 120, né? Então uma coisa que eu percebi é que talvez, não tenho certeza, mas o velocímetro da Harley Davidson ele seja mais fiel, seja mais preciso do que os outros, inclusive dos carros, que sempre tem uma diferença para menos, né? De maneira que 110 para mim, acredito eu, que para os outros carros, para a maioria, seja 120 ou até 130, dependendo do carro, né? Então, quando eu falo em 110, que eu andava 110, provavelmente seria o que você andaria 120 no teu carro, tá? Não gosto de... Vocês vão perceber que eu não faço ultrapassagem a 140, 180 por hora, é completamente desnecessário, não vejo a necessidade, vocês vão perceber que são ultrapassagens seguras. O que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Quilometragem diária. Eu me planejei para fazer 1000 km por dia. Não deu, certo? Por quê? Tem atrasos, às vezes você pega curvas, por mais que você conheça a estrada, às vezes você se esquece que tem trechos que tem mais curvas, enfim. E moto custom, ela não deita como deveria deitar, não é uma moto esportiva, né? Não é uma Ninja, uma Kawasaki Ninja deitando. Então você tem que reduzir muito a velocidade, né? Em linha reta a moto vai embora, ninguém te alcança. Agora, quando você vai fazer curva, todo mundo te passa, porque você tem que reduzir bem a velocidade. Pelo menos eu não tenho confiança para fazer curva de moto custom, curva fechada a 120 km por hora. Eu não me arrisco a fazer, né? Então a velocidade cai, a velocidade média no final das contas. De maneira que eu fiz aí na faixa de 700 a 800 km por dia. Então eu fiz Fortaleza, São Paulo em 3 dias e meio. Tem dia que eu fiz mais de 1000 km, tem dia que eu fiz 700, tem dia que eu fiz 800, tá bom? O que eu acho ideal numa viagem tão longa quanto essa? Depois que eu fiz essa viagem, quando eu repetir, eu pretendo fazer 600 e no máximo 700 km por dia. Por quê?
vocês vão perceber que os vídeos que eu gravei, eu não gravei narrando, porque eu estava tão preocupado em cumprir minha meta, que eu não tinha tempo para mais nada, não tinha tempo para parar para bater foto, não tinha tempo para conhecer uma cidade ou outra, não tinha tempo nem para pensar em conversar com vocês, interagir nos vídeos. Por quê? Porque era uma meta muito alta de rodar 900, 800 mil quilômetros por dia. Então o ideal, penso eu, e vou fazer dessa forma em viagens mais longas, né, a partir de 3 dias, 600, 700 quilômetros por dia. Dá para ir mais? Claro que dá, mas fica desconfortável, não é tão bacana. Então é outra coisa que eu repensei nessa minha experiência. O que mais, gente? Sim, gostaria de mandar um abraço para um grande amigo que eu conheci na estrada lá em Belo Horizonte. Estava uma tempestade tremenda, eu já tinha passado por ele, a gente tinha se cumprimentado, eu tinha passado e ido embora. Parei num posto em Belo Horizonte, estava aquelas tempestades de fazer aquelas correntes de água, aqueles riachos na rua, né? Então parei num posto de gasolina e de repente ele chegou com a XRE 300 dele, é o grande Álvaro. Álvaro, foi um prazer te conhecer, meu amigo. Espero poder te encontrar por aí outras vezes quando estiver passando por Minas Gerais. E então fica aí um forte abraço para ti, Deus abençoe a você e tua família sempre, continue abençoando toda a tua família e espero encontrá-lo em outras ocasiões. Foi um prazer te conhecer, meu amigo, e estou aqui à sua disposição em Fortaleza, no Ceará, quando você precisar, ok? É só escrever que eu estou aqui à sua disposição. Então, galera, é isso daí. Eu vou parar por aqui, o vídeo já está grande. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa viagem, me escrevam e segue agora uma sequência de vídeos com alguns trechos dessa aventura que eu fiz sozinho. E é isso aí. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.